gravando lição 5 de Teologia Pastoral 2. O ministro e seus relacionamentos e o ministro, fama, orgulho e honra. Nesta última lição de Teologia Pastoral 2, nós abordaremos dois temas também: o ministro e os seus relacionamentos na cidade onde ele reside, e vamos tratar da questão da fama, do orgulho e da honra. Creio que essas duas coisas estão bem ligadas, até bem entrosadas no ministério pastoral. Primeiramente, nós vamos falar sobre a cidade e o ministro, porque as cidades são vistas nas Escrituras como um conglomerado de homens e mulheres, por quem Deus tem especial interesse. Então, as cidades, elas são vistas por Deus como uma área que precisa ser muito alcançada, porque ali é que moram as pessoas, ali é que está o grande número de pessoas. O Antigo Testamento, por exemplo, menciona constantemente cidades como Jerusalém, Babilônia e Nínive. O Novo Testamento menciona Antioquia. Antioquia era um centro que fervilhava de gente de todas as nações. Menciona também Éfeso, para onde vinha gente de todas as nações daquela região, e também Roma, que era na ocasião o centro do mundo, o que indica que Deus demonstra especial interesse pelas cidades. De todas as cidades, Jerusalém é a mais mencionada nas Escrituras. Os centros urbanos são tão importantes que as leis dadas a Moisés estabelecem critérios diferenciados para quem tem propriedade no campo e na cidade. Tome-se, por exemplo, a cidade de Jerusalém. Ela era tão importante aos olhos de Deus que é bem possível que Deus tenha colocado ali um anjo para guarnecer a cidade. Pois quando Senaqueribe invadiu ou ameaçou invadi-la, o anjo saiu a defendê-la. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, e alguns dizem da cidade, e feriu no arraial dos assírios 185 mil soldados. E por ser a cidade um lugar de vida, Deus orienta os judeus da dispersão, isto é, os que foram levados para a Babilônia, a procurar a paz da cidade. Ele diz assim: procurem pela paz da cidade, para onde eu levei vocês. A palavra é desterrei, tirei da sua terra, arranquei da sua terra, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Então Deus está fazendo aqui uma situação muito interessante. Vocês vão passar 70 anos na Babilônia. Então comecem a amar a sua cidade. Comecem a cuidar da cidade para onde eu vou mandar vocês. Porque se a cidade tiver paz, vocês terão paz. Está lá em Jeremias 29:7. Seria normal para o povo odiar a cidade da Babilônia e rejeitar tudo que ali acontecia. Mas aos olhos de Deus, o povo deveria se adaptar à nova cidade, orando por ela e contribuindo para a paz da região. Então esse texto pressupõe que a cidade tem um papel importante no relacionamento Deus e povo. Se a cidade vai bem, o povo de Deus vai bem. No Novo Testamento, Paulo entendeu a importância da cidade ao recomendar os cristãos
a orar por todos os que se investidos de autoridade. E aí ele parece fazer uma ponte com o texto de Jeremias, né? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Se a cidade não tem violência, a igreja não sofre com a violência. Se a cidade tem paz, a igreja se beneficia com esta paz. Mas as cidades são também alvos do inimigo. Satanás, ele gosta de direcionar sua ofensiva contra os sistemas e as estruturas dos centros urbanos. Os líderes principais de uma cidade estão maduros e prontos para serem seduzidos por Satanás. Porque como estão no controle da situação e acreditam no seu potencial, esses líderes passam a ser alvos do diabo. O diabo gosta de influenciar diretamente os líderes da cidade. Então a igreja tem que estar atenta a isto. Roberto Lincoln, no seu livro Cidade de Deus, Cidade de Satanás, não é? Ele afirma que os principais líderes de uma cidade estão maduros e prontos para serem seduzidos. Tá? Então, existe uma luta pelo controle espiritual da cidade. E o próprio Espírito Santo se encarregou de mostrar a importância dos grandes centros urbanos a Paulo, que pensava em seguir viagem para a Ásia e Bitínia. Não é a Ásia de hoje, mas era uma região ali próxima que era chamada de Ásia, afastando-se cada vez mais dos grandes centros comerciais da época. Quando tentava afastar-se dos centros importantes, o Espírito Santo se interpôs no caminho de Paulo e o impediu 2 vezes de seguir naquela direção. E para onde o levou? Levou para o lado da Grécia, para o lado da cultura, para o lado das grandes populações. Então a obediência de Paulo em passar a Macedônia fez que cidades como Éfeso, Corinto, Atenas e Roma se tornassem centros missionários para a evangelização mundial. Na cidade de Éfeso, Paulo aproveitou o horário vago da escola de Tirano e a alugou para reunir as pessoas e dar treinamento aos obreiros. Então ele está agora numa cidade em Éfeso. E eu já mencionei isso em outra oportunidade, que é muito interessante, que Deus leva Paulo para Éfeso, e eu gosto muito de ver esse texto de Atos 19, porque para Éfeso afluía gente de toda a região. Éfeso era uma cidade de, digamos assim, uma metrópole que influenciava as demais submetrópoles, outras grandes cidades, não é? E a palavra de Deus diz aqui que gente de toda a Ásia veio até Éfeso para ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Está no capítulo 19 de Atos, versículo 10. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O Paulo queria ir lá para aquela região da Ásia. Deus diz para ele, parece que Deus está dizendo, Paulo, vai para Éfeso e eu mando para você a gente da Ásia. Então, por ser um centro comercial, pessoas iam ali fazer negócios e devido ao porto da cidade, não é? Então, não teve dúvida, Paulo agora tinha todo mundo grego praticamente nas suas mãos. Então você tem que aprender a amar a cidade onde vive. Eu sei que às vezes alguns obreiros detestam a cidade onde estão pastoreando, mas Jesus amava a cidade de Jerusalém e sobre ela exclamou chorando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas
os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. O Senhor, Jesus amava o mundo todo, mas amou com particularidade a cidade de Jerusalém. O obreiro, na maioria das vezes, é enviado por Deus ou pelos homens a cidades que nunca anelou residir. E pode ter sido enviado a cidades em que não tem nenhum apreço. Se Deus leva você para uma cidade que você não gosta, aprenda a gostar da cidade. Aprenda a ser gente daquela cidade. Aprenda a amar aquela cidade. O que a gente observa, eu não estou falando agora em termos de obreiros, mas como eu viajo muito pelo Brasil, e às vezes eu vou a determinadas regiões longínquas e encontro morando lá pessoas que foram para lá fazer a vida, não é? E ganhar dinheiro, e depois estão sempre pensando em retornar à sua cidade de origem, noutro estado, para sua aposentadoria. E certa ocasião eu chamei a atenção de uma família, chamei a atenção de alguém naquela cidade que estava lá numa alta posição na cidade. Eu disse, mas tem que aprender a amar a cidade, como se fosse sua. Eu vejo que vocês aqui nessa cidade, tem uma classe nessa cidade que não ama a cidade, não trabalha pelo bem da cidade. Vocês estão trabalhando só pelo benefício de vocês, para depois ter algum dinheiro e retornar lá para de onde vocês vieram. Tem que começar a amar a cidade para onde Deus trouxe vocês. Isso é muito importante. Tá? A cidade pode ser culturalmente diferente, o povo poderá ter costumes que são estranhos ao obreiro, as pessoas se comportam de outra maneira. No entanto, o obreiro precisa aprender a amar a nova cidade para onde foi enviado. Ele tem que se adaptar às novas realidades, buscando enxergar a cidade como Deus a vê e amar as pessoas como Deus as ama. Se assim proceder, logo se sentirá um cidadão dali, zelando pelo bem da sua nova cidade. Então, aprenda a cidade, não é? Aprenda a amar a cidade, ainda que você não nasceu ali, e você foi enviado por Deus, ou pelo ministério da igreja que o enviou, aprenda a gostar daquela cidade, e aprenda a amar aquela cidade, porque se Jesus estivesse ali, Jesus choraria também sobre aquela pequena cidade e exclamaria e oraria a Deus a favor dela. A segunda coisa que eu quero tratar aqui nessa lição é que você deve amar a cidade, mas você também deve ter um relacionamento com os pastores ou com as autoridades, com os líderes daquela cidade. Então, o ministro, ele deve se relacionar com os líderes da cidade sem que precise abrir mão da mensagem do Evangelho, sem que precise abandonar a fé que prega, nem comprometer sua espiritualidade, tá? Ele deve se relacionar com os líderes da cidade. Líderes como o prefeito, vereadores, juízes, delegados, promotores, comerciantes, industriais, devem saber que há um ministro na cidade que defende os princípios éticos e morais, e mesmo que não concordem com os pontos de vista morais, passam a respeitar o pastor. Então o obreiro deve ser firme quanto à sua postura ministerial, usando da autoridade divina, orando pelas autoridades e exortando-as biblicamente, sempre
que os projetos da cidade não interfiram nem se oponham à pregação do Evangelho e ao estabelecimento da igreja na cidade, devem ser merecedores de seu explícito apoio. Mas também o líder da cidade, o pastor, deve dar voz, deve falar quando existem projetos que vão afetar a família, que vão afetar os jovens, que vão afetar a igreja. Aí ele tem que se levantar em defesa da liberdade. Por isso que é importante que você tenha contato com as autoridades da cidade. Isso é tão sério, não é? Que na pequena cidade onde eu resido, não é? Quer dizer, onde eu pastoreio, porque eu resido numa cidade grande, mas o pastoreamento, a igreja local que eu frequento, uma cidadezinha pequena, da grande Porto Alegre, e ali todas as terças-feiras, há vários anos, vários pastores da cidade são escalados de várias denominações para orar com o prefeito e o vice-prefeito. Então, toda terça-feira tem 2 ou 3 pastores de diferentes denominações que estão lá no gabinete do prefeito e gastam 1 hora lendo a Bíblia e orando com ele. E sempre que vem situações difíceis, os pastores se lembram daquela palavra que a gente trouxe para eles e usam aquela palavra no seu dia a dia. E quando houve leis agora, que leis federais que os municípios tinham que aprovar em relação a alguns temas, a igreja estava lá presente na Câmara de Vereadores e a igreja exigiu que aquelas leis não fossem aprovadas porque traria prejuízo para as nossas crianças e nossos adolescentes. Então a igreja está ali presente. O obreiro deve ser firme quanto à sua postura ministerial, usando de autoridade divina, orando pelas autoridades e exortando-as biblicamente, como Daniel. Daniel deu uma chamada no rei da Babilônia, lá em Daniel capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor tem aquela experiência, não é, com Deus, daquela grande árvore que ele vê na sua visão. Ele disse ao rei: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, quer dizer, acaba pela justiça com os teus pecados e com as tuas iniquidades, e use de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ele trouxe uma palavra de Deus. Ele não se envolveu politicamente, mas ele trouxe uma palavra de Deus para a vida pessoal daquele rei, tá? Então, anos depois, João Batista confrontou a Herodes com a verdade. Foi morto, mas confrontou. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E foi posto na prisão e mais tarde executado. Então, o obreiro ele deve ficar conhecido de todos os não crentes de sua comunidade. Aquilo que eu falei anteriormente, que é raiz comunitária, né? O obreiro conhece o barbeiro, ele vai sempre no mesmo barbeiro, ele conhece o sapateiro, ele conhece o lojista, ele conhece o gerente de banco. E todos devem saber que o obreiro é importante para os assuntos da comunidade. Sempre que houver um assunto espiritual, as autoridades o procurarão. Então, nas cidades pequenas, é mais fácil manter um bom relacionamento com as autoridades. Agora, o obreiro deve evitar cair na tentação de deixar seu posto de embaixador de Cristo na terra para se tornar embaixador de homens. Nunca deve dividir o ministério espiritual que lhe dá acesso todos os dias ao trono de Deus, de onde recebe ordens de Jesus, com os tronos dos homens. O mais importante é o trono de Deus. Então, o ministro do Evangelho, ele tem que alterar pela pregação do Evangelho o estilo de vida de uma cidade.
contribuindo para que o sistema iníquo de governo dê lugar a um governo de justiça e de ordem. Então o pastor deve também ter em mente que quando envereda pelo caminho da política, tende a perder sua autoridade espiritual, seja na cidade ou no estado. Tende a perder, porque a autoridade espiritual nem sempre fecha ou combina com a autoridade civil. Um outro ponto que eu quero tratar com os meus alunos nesse tema é como se relacionar com os demais ministros do Evangelho de uma cidade. O que a gente percebe é que em muitas cidades os pastores se isolam dos demais colegas de ministério de outras denominações, assumindo ares de que são independentes e que não precisam uns dos outros. Isso, no entanto, não é bom. Existem muitos pastores fiéis com os quais pode-se ter comunhão, tá? Jesus sempre orou para que seus seguidores fossem um, como ele e o Pai. Jesus, ele mesmo disse, né? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A gente não pode esquecer que a Igreja de Jesus Cristo não é uma denominação em particular, por mais antiga que ela seja, e sim todos os irmãos de todas as denominações que professam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor e que residem numa mesma cidade. Então, o foco da unidade não é o de realizar trabalhos em conjunto apenas, mas o de manter comunhão em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando os líderes desviam os olhos de Jesus, tendem a colocá-los em banalidades como costumes, práticas religiosas, culturais, nas suas denominações. Mas Jesus sempre orou por isso aqui. Pai, que eles sejam um. Eu oro para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. A unidade entre líderes de diversas denominações deve levar em conta a unidade do corpo de Cristo na cidade. Em Cristo, todos formamos uma mesma unidade. Olhando teologicamente, existe apenas uma igreja. Deus só tem um corpo. Paulo pede que os irmãos de Éfeso se esforcem diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós nunca vamos alcançar unidade doutrinária numa cidade, não é? Mas vamos alcançar unidade no Espírito e trabalhar juntos pelo bem da nossa cidade. Isso é tão importante, desculpe dar um testemunho pessoal, porque eu estou ensinando uma coisa que eu pratico, faz já cerca de 30 anos, que um grupo de pastores de diversas denominações, são 20 e poucas denominações, a gente se reúne todas as quartas-feiras na mesma igreja da cidade, numa outra denominação. A gente se reúne todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, para tomar um cafezinho, comer uma bolachinha, para orar, e sempre tem uma palavra de Deus para trazer. Não nos reunimos ali para tratar problemas da cidade, para conversar de política, nada disso. Ali é para manter o vínculo da paz. E é claro, até as questões de um membro fluindo para outra igreja são tratados entre nós, conversamos. Então, sabemos que existe uma só igreja. E quando o povo da cidade vê que os seus pastores estão unidos, fica mais difícil eles ficarem pulando de igreja para igreja. Porque eles sabem, eles andam juntos lá, eu tenho que andar junto aqui também. Então, assim,
tem que haver esse esforço, não é? Por parte dos obreiros para aprenderem a andar juntos, tá? Paulo acrescentou: há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. E olha, quando ele diz aqui, ele não está falando de uma denominação, ele está falando da igreja. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele não está falando como é que é o batismo, se é por água corrente, se é por água parada, não é? Se é derramando um balde de água em cima. Ele não está se referindo a nada disso. E são coisas que cada grupo denominacional deve crer por si mesmo. Mas está falando do batismo, a doutrina do batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, isso é muito importante. Muitos tomam esse texto para defender a fé de seu pequeno curral, como se cada igreja tivesse seu próprio Deus e vários senhores, com multiplicidade de fé, outros batismos e vários deuses. No entanto, esse texto aqui de Paulo se refere a todos os irmãos do corpo de Cristo. Então, na cidade onde você vai, certamente você não vai concordar com a posição deste ou com a posição daquele, não é? Esse aqui aceita divórcio, aquele não aceita divórcio, esse aqui tem grupo de rock na sua igreja, esse aqui só tem grupo coral, esse aqui tem usos e costumes, esse não tem. Essas coisas são deixadas de lado. O que nos une é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a chave para a conquista da cidade está nas mãos da igreja. A igreja tem em suas mãos a chave para mudar a vida espiritual e, consequentemente, a vida social de uma cidade. E qual é a chave? A unidade dos pastores. E unidade não se consegue apenas com reuniões de pastores. Não adianta fazer muitas reuniões de pastores, mas com unidade de propósito. Estamos juntos aqui porque estamos juntos trabalhando na seara do Mestre. Eu posso não concordar com o jeito que você tem na sua denominação, mas uma coisa nós concordamos: ambos fomos salvos e libertos das garras do diabo e fomos justificados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é isso que nos une, e é isso que faz com que andemos juntos na mesma cidade. Então, nenhuma igreja, denominação ou congregação local pode mudar a vida de uma cidade isoladamente. Assim, todos os irmãos juntos. Todos os irmãos juntos. Anos atrás, eu escrevi um livro que foi editado pela editora Betânia, Violência Tem Solução, mas depois foi mudado de título, sobre Deus, Refúgio e Fortaleza, e eu fiz questão de colocar esses pontos aqui, que eu achei relevante também trazer para os alunos, trazer para o nosso estudo em teologia pastoral, sobre as dificuldades de se trabalhar em unidade. Primeiramente, a primeira dificuldade para se trabalhar em unidade é que os pastores têm medo de perder as ovelhas do seu rebanho a outro pastor da mesma cidade. Mas isso aí é fruto de falta de conhecimento que se tem dos demais pastores da cidade. Isso aí a gente não conhece, não é? Mas quando a gente começa a se dar um com o outro, se tem um membro da minha igreja que quer ir para a igreja dele, nós vamos conversar entre nós a respeito deste assunto, não é? E isso é tão bom, que fica tão acertado, não é? Olha, eu sei que vocês estão vindo de lá, mas vocês têm que ter uma carta, porque o fulano de tal, o pastor de vocês é meu amigo, e eu não vou receber vocês aqui sem que eu tenha uma carta do meu amigo, para que ele saiba que eu estou ciente do que vocês estão fazendo. E vocês vão ficar sentados, algumas denominações fazem isso, vocês vão ficar aqui 2 anos em experiência
na igreja antes de começar a assumir qualquer responsabilidade. Tem igrejas que estabelecem parâmetros. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Segunda coisa, os pastores têm medo de perder dinheiro e membros. Né? Eles acham que, perdendo alguns membros, haja diminuição dos recursos financeiros tão necessários para o nosso sustento. E muitos homens acham que o pastoreio eficaz está na quantidade de dinheiro que entra nos cofres da igreja, não é? Mas não é isso. Não leve em conta se você vai ganhar ou perder, não é? Você deve procurar viver em unidade. Em terceiro lugar, os pastores lutam contra a semente da iniquidade que encontra campo fértil em outros obreiros megalomaníacos, que convenhamos, né? Existe numa mesma cidade um obreiro humilde e existe aquele megalomaníaco que ele diz, Deus entregou esta cidade nas minhas mãos. Mas por que Deus teria interesse em entregar a cidade nas suas mãos? E os demais pastores da cidade que estão cuidando de rebanho? Esses então foram desprezados por Deus, então são pastores megalomaníacos, tá? Que fundam obras visando a fama e o sucesso, não importando por quais meios. Então os pastores trabalham bastante pensando apenas no seu grupo, esses pastores megalomaníacos, que só pensam em si mesmo e não pensam nos demais irmãos da cidade. Na experiência pastoral, quantas vezes soubemos de algum pastor de uma denominação pequenininha, uma obra que ele começou, que a gente sabe que ele foi enviado por aquela denominação de outro lugar e que está passando necessidade. Sabe que muitas vezes nós, os pastores, fazemos? Levantamos uma coleta e alguns de nós vai lá e visita esse pastor e ora com ele e lhe dá bem-vindo à cidade e dá uma oferta de amor. Particularmente, eu tenho trabalhado sempre com pastores assim. Sempre que um pastor novo é enviado de uma denominação, do centro do país, de qualquer outro lugar, que aparece na minha cidade, eu vou lá procurá-lo. Venha andar em unidade com a gente. Venha nos procurar se você tem alguma necessidade, porque é tão importante. Mais guerreiros, mais obreiros para nos ajudar na evangelização da cidade. Em quarto lugar, os pastores lutam para não permitir que essa semente de iniquidade brote nele, porque ele tem tantos dons, os seus dons são tão evidentes e a obra dele cresce, seus compromissos aumentam, mas aí eu não estou disposto a renunciar aos meus direitos, porque eu creio que eu fui levantado por Deus para fazer a diferença nessa cidade. E aí desprezo os demais irmãos em Cristo Jesus. Não vou perder tempo com aquele grupinho de irmãos, com pastores que a seu ver parece que não tem nada para fazer. Não, todos os pastores são muito ocupados, mas sabem andar em unidade. Agora, nem todos conseguem fazer isso. Nem todos conseguem andar em unidade. Sabe quando é que os pastores aprendem a andar em unidade? Quando vem a perseguição e são todos colocados na mesma cela da prisão. Aí vão aprender a se amar. Ou vamos aprender a andar em unidade quando há liberdade, ou haveremos de andar em unidade quando vier perseguição e nos colocar numa mesma cela. Aí vamos aprender a amar uns aos outros. Em quinto lugar, os pastores lutam contra o falso conceito de restauração, pressupondo que Deus levantou o seu grupo para esse tempo do fim e que a sua igreja é a comunidade exemplar para todo mundo. Deus levantou a nossa igreja como exemplo aqui na cidade. Esse conceito messiânico de que as pessoas os procurarão buscando em suas congregações o conhecimento do Senhor é muito forte em alguns lugares. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus. As pessoas vêm aqui porque sabem que Deus está conosco. Tá?
Então parece que fica aquela ideia subjacente de que a sua denominação ou a sua igreja local é a Sião de Deus no país, lugar de onde procedem o conhecimento e a lei. Essa é a tônica perversa que domina o íntimo de muitos pastores, ferindo o coração de Deus, que ama todos naquela cidade. É o reflexo do obreiro que ainda não foi bem tratado por Deus, que ainda tem iniquidade no coração. Então a sua congregação, por certo, crê que nós somos o modelo de Deus para todo o país. Nada disso, meu irmão. Deus está no controle da igreja. A igreja, amados pastores, ainda é do Senhor Jesus. E é Ele que edifica a igreja. Então, pode-se desenvolver um ministério na cidade que ao longo dos anos levará o obreiro a ser reconhecido como homem de Deus por todos os segmentos da sociedade. Políticos, empresários, sociedade em geral, olharão para os ministros como líderes religiosos importantes, com grandes benefícios e contribuições para o desenvolvimento da cidade. Um outro ponto que eu quero ver com os meus irmãos é a prática de se desenvolver um ministério de servo na cidade. O pastor e sua igreja devem ser exemplo de serviço na comunidade. Isto é, devem ser os primeiros a arregaçar as mangas em épocas de crise, secas, inundações, desemprego e de violência para socorrer os mais necessitados. Interessante que as grandes tragédias nos unem. Em vários lugares onde tem ocorrido, às vezes, uma grande estiagem, ou quando ocorre uma grande inundação, desmoronamentos, ou um prédio desaba, ou um grande incêndio, sabe quem está ali primeiro para socorrer, para dar o café da manhã, para dar o almoço, para socorrer? As igrejas. Porque as igrejas, com seus pastores, devem servir de exemplo na comunidade. Então, quando um repórter anda pela cidade à noite para fazer uma reportagem, para ver como é que estão os mendigos, ele descobre que quem está distribuindo cobertor, quem está distribuindo sopa, quem está distribuindo cachorro-quente, quem está ajudando e socorrendo as pessoas, são os irmãos da igreja, de várias igrejas, porque este é um trabalho muito importante. Eles são exemplos de serviço na sua comunidade. São os primeiros a arregaçar as mangas. Eu não gosto muito de contar assim experiências que alguns outros fazem, mas me chamou a atenção uma coisa que eu gostaria de ter feito, mas que um amigo meu, um jovem pastor, fez. Ele conseguiu arrumar uma casa bem grande, próximo a um dos principais hospitais, porque tem muita gente que vem do interior para a capital para cuidar dos seus doentes, mas não tem onde dormir e não tem onde comer. Então ele criou essa casa, ele tem uma igreja para pastorear, mas ele criou essa casa e ali as pessoas que vão para o hospital, tem seu parente que está lá na UTI, então essa pessoa é acolhida nessa casa, ela dorme ali, ela toma o seu café da manhã, ela vem, faz o seu almoço, ela vem, faz a sua janta, mas está sempre lá junto com o seu enfermo, porque não teria onde ficar, não tem parente na cidade, não tem amigos. E nós nos cansamos de ver à noite essas pessoas estendendo colchonetes ou colchões pelos corredores dos hospitais para poder dormir. Então, algumas igrejas se mobilizaram para ajudar essa gente. Isso aí é uma luz, porque essas pessoas voltam para o interior com a mensagem do Evangelho em seus corações. Então, a igreja, ela tem que ter um ministério de servo, tá? Ela tem que ser exemplo de serviço. A igreja do primeiro século conquistou a comunidade pelo estilo de vida. Eu sempre costumo dizer o que fazia Roma. Roma, na época de Paulo,
quando Paulo andou ali, mas não ligava para uma criança, se uma família não queria ter aquele filho, o filho nascia e jogava na calçada, botava lá para ser comida pelos cães. O que acontecia? Os cristãos passavam e recolhiam aquela criança e cuidavam dela. Os leprosos eram expulsos da cidade para viver longe. O que os cristãos faziam? Iam lá cuidar dos leprosos e dar alimento para os leprosos, sempre socorrendo. Não nos esqueçamos que os cristãos foram os primeiros a começar as casas de misericórdia, que hoje chamamos de Santa Casa. Mas foram os cristãos. Não importa se depois isso se degenerou, ou se tornou uma coisa particular, ou se fizeram muito dinheiro. Mas lá na raiz, aqueles homens e aquelas mulheres estão lá trabalhando, dedicando do seu tempo, do seu conhecimento para ajudar os necessitados. Tudo começa com a igreja. Então, a igreja, ela deve desenvolver um ministério de servo. Então, esse espírito de serviço, ele deve servir de exemplo a outros pastores, a outros irmãos, tá? É um serviço que deve ser prestado primeiramente com o seu líder. Como é que era conhecido Eliseu? Era conhecido como aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Era assim que estava dizendo, não é? Então, desenvolva um espírito de serviço. O bajulador serve seu líder buscando posição na terra. O servo apenas busca a recompensa eterna. A pessoa que serve com espírito de serviço tem em vista o galardão de Deus e não os benefícios terreais. Era isso que Paulo tinha em mente quando disse aos irmãos a este respeito, né? Tá? Ele tem que aprender que ele não é um puxa-saco, um bajulador, tá? Ela vai servir com espírito de serviço, buscando o galardão celestial. Esse espírito de serviço pode ser desenvolvido ajudando um obreiro de outra igreja ou denominação que esteja passando por privações financeiras, suprindo-lhe as necessidades e de sua família, não é? Então, era isto comprovadamente certo, que nos momentos de perseguição e de necessidades, os pastores se unem para sobreviver. Não é necessário esperar pela tribulação, amados. Deve-se ajudar o colega como forma de mostrar a ele a unidade que nós temos em Cristo Jesus. Então, não apenas vamos desenvolver um espírito de serviço em relação a outros pastores que passam necessidades. E deixe-me dizer uma palavra a esse respeito. Eu mesmo já tenho sido abençoado por irmãos de outras denominações. Às vezes, passando grande necessidade, só o meu Pai Celeste sabia da minha necessidade. E sou chamado às vésperas de um Natal, numa denominação da cidade, para chegar lá e descubro que eles tinham uma oferta para me dar. Me deram uma oferta de amor. Eu nunca falei para eles da minha necessidade, mas meu Pai sabe. Então os pastores aprendem a conviver uns com os outros, mas também deve haver exemplo de serviço entre os irmãos. Os líderes da igreja devem ser exemplo de serviço, servindo também os irmãos da igreja. Jesus exortou os discípulos, afirmando que a autoridade do reino do obreiro vem pelo serviço. No reino de Deus, a autoridade não vem de cima, pelo cargo. A autoridade vem pelo serviço. Quando Tiago e João, a pedido da mãe deles, queriam ocupar lugar de destaque no reino de Deus, fato que deixou os discípulos
de Jesus irritados? Jesus os chamou e disse: não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que lhe serve. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, este será seu servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós também temos que ser exemplo de serviço entre os irmãos. No reino de Deus, a autoridade não vem de cima, pelo cargo, mas pelo serviço. Então, tentei mostrar aqui nesta parte que o exemplo de Paulo e Barnabé, apóstolos que subiram para Jerusalém carregados de mantimentos para socorrer os irmãos da Judéia, e pelo serviço que prestaram, eles ganharam notoriedade entre os demais apóstolos. Pela autoridade? Não. Ganharam notoriedade pelo serviço que estavam realizando. Então eu tenho, ao terminar essa primeira parte, desta quinta lição, que está dividida em duas partes, nesta primeira parte eu tenho aqui uma pergunta para a sua reflexão. Quando trabalhamos para Deus em nossa cidade, levamos em conta os demais pastores e irmãos em Cristo que não fazem parte de nossa denominação? Sabemos de algum obreiro de outra igreja que esteja passando por necessidades financeiras? Podemos socorrê-los? Reflita sobre isso. E a última pergunta, eu quero mostrar a centralidade dessa reflexão. O líder da igreja na cidade tem de levar em conta que a igreja não pode calar sua voz profética. A igreja tem a sua voz profética calada quando ela entra em aliança com os governos do mundo. Aí ela perde a sua autoridade. Essa é a centralidade da nossa reflexão. Por isso, nessa segunda parte da nossa lição, nós vamos entrar e estudar sobre o ministro, a questão da fama, do orgulho e da honra. No meio evangélico existe uma tendência de acreditar que o reconhecimento ou o elogio ou uma palavra de consideração poderá levar a pessoa elogiada à ruína ou à queda, deixando as tomadas de orgulho. Mas há uma diferença muito grande entre bajular e reconhecer o trabalho daquela pessoa, não é? Porque a fama, o orgulho e a honra, elas formam um tema tríplice que raramente é estudado num currículo de teologia pastoral. Não é? De maneira geral, as pessoas vivem nos extremos. Quer dizer, isto é, elas gostam de elogios e dependem deles, ou nunca elogiam nem querem ser elogiados. E tal tendência é vista também no tratamento que certas igrejas dão aos seus líderes. Porque, convenhamos, algumas igrejas tratam o ministro como um semideus e outras o tratam como um empregado qualquer. Os dois extremos são perigosos. Eu não quis lhe elogiar, pastor, para o irmão não cair no orgulho. Mas um servo de Deus, que já é experimentado e amadurecido na fé, nunca vai cair no orgulho. Ele pode ser elogiado à vontade, que ele vai manter sempre a mesma linha de humildade. Vai sempre, claro, não precisa ser tão agressivo como aquele pregador do passado, da época de John Wesley, né, que está na porta dizendo, a irmã diz para ele, ela faz um elogio bonito para ele: pastor, a sua mensagem foi maravilhosa, veio do coração de Deus. Aí o pastor responde, o diabo já me disse isso. Como que dizendo, está falando em nome do diabo? Não precisa ser agressivo assim, mas é importante pegar o elogio que você recebe, guardar esse elogio no coração e se humilhar. Quando Jesus era elogiado, sabe o que ele fazia?
nós já mencionamos isso em lições passadas, ele se retirava para lugares isolados e ali ia orar e buscar o Pai. Isto é muito importante. Então, não se deve temer os elogios, nem recear de elogiar alguém. Somente o imaturo se ensoberbece quando é elogiado e pode cair com facilidade. Agora, para o ministro e pastor que tem uma vida de humildade e quebrantamento, o elogio ou a falta dele nada diminui nem acrescenta. Ele é estável, tá? Por outro lado, a fama é um bom teste. Porque quando alguém fica famoso, ela irá revelar o seu grau de maturidade. O orgulho é próprio dos novatos e leva o obreiro a incorrer no erro de Satanás. Assim a gente ouve muito entre os jovens, não é? Às vezes eu passo no lugar onde estão os jovens e um deles está comentando sobre a sua pregação, que ele falou isso, que a igreja reagiu assim, ele buscando elogio. Nós não precisamos disto. Depois que você amadurece em Cristo Jesus, você descobre que tanto faz elogiar como não elogiar, está tudo bem para você. Vamos ver a questão da boa fama. Porque o obreiro ele tem 3 caminhos por onde trilhar. O da boa fama, o da má fama e o da fama nenhuma. Então, obviamente que todos almejam a boa fama, mas alguns, por serem negligentes na vida cristã, caem no caminho da má fama, geralmente devido a pecados que cometem. Outros, apesar da vida de integridade, desenvolvem seu ministério num bairro populoso da cidade e não se tornam conhecidos além de suas fronteiras. Quantos obreiros nós temos espalhados pelo Brasil que não tem renome nenhum. Não tem renome, não tem fama nenhuma, mas também não tem má fama. Estão fazendo a obra de Deus dentro do que Deus quer e não estão preocupados com a grande fama. Estão lá na sua cidadezinha, no seu interior, às vezes num bairro populoso de uma cidade, num bairro violento, estão ali trabalhando, mas não estão preocupados com a sua fama. Isso é muito importante. A pergunta que eu faço é: a fama tem importância aos olhos de Deus? A fama é uma necessidade para a divulgação do Evangelho? Isto é necessário ser famoso para divulgar o Evangelho? As duas questões podem ser resumidas da seguinte maneira: se Deus faz um de seus obreiros famosos, não é para que a fama seja do obreiro, mas que o nome de Jesus seja glorificado entre os povos. Eu gosto muito de usar como exemplo, não está aqui na sua lição, mas eu gosto muito de usar como exemplo o Salmo 67. Porque o Salmo 67, ele diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E eu sempre digo, peraí, a bênção aqui que Deus nos dá não é para nós ficarmos cantando vantagem. Deus nos abençoa para que o nome dele seja conhecido em toda a terra, para que em todas as nações seja conhecida a sua salvação. Tá? Então, a bênção que Deus nos dá não é para ficar restrita a nós, é para tornar o nome de Deus conhecido, para tornar o nome do Senhor conhecido em toda a terra. Então, se Deus faz um de seus obreiros famosos, não é para que a fama seja do obreiro, mas que o nome de Jesus seja glorificado entre os povos. O problema, quando a fama vem através da mídia social, aí é perigoso, porque a gente sabe quem é que controla a mídia,
Então, às vezes, o diabo ele usa a mídia, a televisão, os meios de divulgação de uma cidade para projetar o obreiro lá em cima, para fazê-lo cair e terminar com o seu ministério. Aqui tem que se ter cuidado. Ana, a mãe de Samuel, e Maria, a mãe de Jesus, atribuíram a honra e a fama ao querer de Deus. Ana, em agradecimento a Deus, exclamou pela vida de Samuel: ele levanta do pó o pobre, desde o monturo, do lixão, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Como é que é, Ana? Eu entendi bem que Deus tira o pobre do pó, que vive lá no lixão, e o exalta, e tirando do lixão, leva-o a frequentar os gabinetes. É isso aí? Parece-me que é isso que Ana está querendo dizer. Mas quem é que faz isso? Deus. É Deus quem faz. Porque Deus é especialista em fazer isso. A Maria, mãe de Jesus, ela orou dizendo: pois desde agora todas as nações me considerarão bem-aventurada. Quer dizer, elas entenderam que o destino delas fora traçado por Deus e que Ele preservaria seus nomes nas galerias das mulheres santas. Então, esses tempos, há alguns anos atrás, eu fui ministrar numa região muito pobre, onde todas as criancinhas, meninos e meninas andavam lá de pé no chão, no alto de um morro. E foi exatamente o lugar onde eu cresci, também andando de pé no chão. Meu pai tocava uma pedreira e a gente ia na escola dominical, entende? Andava 5 quilômetros por cima daqueles montes, atravessando riachos, atravessando pelo meio do mato, mas ia para a escola dominical. Não é? Era a nossa única programação que tínhamos por semana. E aí eu vejo anos depois, Deus me levando para outros lugares do mundo. E um dia eu estou lá neste lugar ministrando, e eu estou vendo aquelas crianças. E Deus me disse: olha aí de onde eu tirei você. Nunca esqueça que dessas criancinhas pobres, que não têm um calçado nos pés, eu posso levantar futuramente meus grandes pregadores e meus futuros apóstolos. Então Deus tem os seus planos. Ana sabia muito bem sobre isso. Ele tira do pó, ele tira o pobre do monturo, do lixo, tá? E o faz assentar entre os príncipes. Vamos dar uma olhadinha na fama de Davi. A palavra de Deus diz assim: Davi lograva bom êxito, diz assim, em todos os seus empreendimentos, porque Deus era com ele. Davi jamais trabalhou em cima de uma estratégia ou de um lance de marketing para ficar famoso, como fazem certas pessoas. Ele sempre atribuiu o seu sucesso ao poder de Deus. Quer dizer, Davi, quando criança, era desprezado por seus familiares, o que se desprende de quando Samuel foi enviado por Deus para consagrar um dos filhos de Jessé como rei. Davi não estava ali, estavam os 7 irmãos perfilados, bonitos, com brilhantina no cabelo, bem arrumados, mas Davi não, lá com a sua roupinha surrada, cuidando das ovelhas. Foi deixado lá de propósito. Todos os filhos estavam no jantar, menos Davi. Mas quando Deus mete os olhos em Davi, Davi reconhece, e o seu escriba escreve isso. Davi obtinha bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Aqui está o segredo. O Senhor está com você. Não é um agente de marketing. Quantas vezes já me procuraram
os marqueteiros para dizer: pastor, a gente quer ser o seu agente como pregador e como mestre, nós faremos uma agenda para todo o Brasil. Eu disse: não preciso disso. Se o senhor não estiver comigo, ou o senhor estiver comigo, essa é uma questão pessoal entre eu e Deus. Eu não preciso de um agente, de um marqueteiro para levar o meu ministério adiante. Quando Deus participa da jornada, ninguém se orgulha da fama, pois atribui o sucesso a Deus e não às suas habilidades, não é? Então, o que aconteceu depois foi que Deus diz a Davi, lá naquela situação de 1 Crônicas 17, quando Davi está pensando em construir um grande templo, ele está olhando e ele vê que a Arca da Aliança está numa tenda ao lado da casa dele. O tabernáculo, com o santuário e o átrio para o sacrifício, está em Gibeon, a 3 quilômetros dali. Ele olha para a arca e ele diz para o profeta: vou construir uma casa para Deus. Aí daqui a pouco o profeta volta e diz assim: você não vai construir uma casa para Deus. Deus é que vai construir uma casa para ti. Quer dizer, Deus é que te vai dar família, descendência, porque a palavra casa tem esse sentido de família, não é casa no sentido material, é família, não é? Então, aí Deus diz para Davi assim: Davi, eu te tirei de trás do rebanho das ovelhas, para que fosses príncipes sobre o meu povo de Israel. E é interessante que aí Deus conversa com ele, e Deus diz assim para ele, vamos achar o texto aqui em 1 Crônicas 17, não é? Deus diz assim para ele, tá? E fui contigo por onde quer que andaste. Eu que eliminei os teus inimigos e fiz grande o teu nome, como só os grandes da terra têm, Davi. Eu é que tornei você famoso. Tá? Aí Deus diz para ele: eu preparei lugar para o meu povo de Israel. Preparei já essa terra aqui, já plantei. Tá? Mas por acaso eu preciso de casa para morar? Deus diz: você precisa de casa. Então, apesar de ser tirado de detrás do rebanho das ovelhas para ser rei de Israel, a humildade foi sempre a tônica de Davi. A humildade foi sempre muito importante, porque ele chega e diz para Deus: quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E me trataste como se eu fosse um homem ilustre. Eu era um pastorzinho de ovelhas, cuidando das ovelhas de meu pai, e o Senhor me trata hoje como um homem ilustre. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Então Davi está atribuindo tudo que ele tem como recebido do Senhor. Aliás, é isso que ele faz quando ele prepara o material para construir o templo, né? Ele faz aquela oração tão importante. Olha o que ele diz, o que Davi diz para Deus: teu, Senhor, é a honra, é a majestade, é o poder, é a vitória, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o teu reino. Tu te exaltaste por chefe de todos. E ele diz: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar força. Davi reconhecia que era o Senhor que dava todas as coisas, não é? Davi reconhecia, e todos os demais versículos aqui do capítulo de 1 Crônicas, capítulo 29, está falando sobre isto aqui, que ele está fazendo uma oração tão importante para Deus a este respeito. Está mencionando toda a glória, tudo vem de Deus.
E aí, nós temos também a fama de Salomão. Ora, Salomão era reflexo da fama do nome de Deus? Porque olha bem, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Como é que ela ouviu a fama de Salomão? Com respeito a quê? Com respeito ao nome do Senhor. Ela veio visitar Salomão não pelo templo que ele construíra, não pela sabedoria dele apenas, mas pela fama, porque ele espalhava o bom nome do Senhor por toda a terra. Então, conforme se percebe pelo texto, a fama de Salomão estava diretamente ligada ao nome do Senhor. Muitos obreiros são pegos de surpresa, porque se veem de repente famosos, devido a um milagre, ao sucesso numa conferência em que pregaram, a um congresso, um destaque na mídia. Gente, caso não estejam preparados suficientemente e nem suficientemente humildes, caem no laço do orgulho, a principal arma de Satanás. Conforme Paulo fala em 1 Timóteo 3,7, o principal laço é o orgulho, o laço do diabo. Então, quando se examina a vida de homens e mulheres que se tornaram famosos, descobrimos que foram pessoas que se consagraram a Deus. Da mesma maneira, descobrimos que a fama e o orgulho levaram certas pessoas à queda. Então, o caminho a ser seguido, no entanto, não é sair em busca da fama, mas evitá-la, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus evitava a fama, buscando o caminho da oração e da comunhão com o Pai. Diferentemente de nós, obreiros, que estamos à cata da fama, não é? Queremos que o jornal venha dar cobertura no que estamos fazendo, queremos que a televisão venha mostrar o que nós estamos fazendo, queremos que todo mundo no Brasil conheça o que nós estamos fazendo. E Jesus fazia exatamente o oposto. Não queria que ninguém conhecesse, deixava que o povo divulgasse a sua fama. Como reagiu Jesus diante da fama? Quando lhe contaram que ficara famoso por batizar mais gente que João, João era famoso por ser o batizador, Jesus deixou a Judéia e voltou para a Galileia, o que demonstra que Jesus soube conviver com a fama sem se deixar dominar pelo orgulho. Quando, pois, Jesus ficou sabendo que ele estava sendo conhecido porque batizara mais gente do que João, deixou Jesus o Jordão e foi para a Galileia. Se afastou de onde queriam dar fama para ele, não é? Então, é muito importante, logo depois da multiplicação dos pães, por exemplo, a multidão se reuniu para o proclamar rei. Mas o que diz a Bíblia? Retirou-se novamente sozinho para o monte, está lá em João 6,15. Em vez de entrar na cidade num cavalo de raça, montado num cavalo de raça, escolheu um jumentinho, porque a profecia de sua vinda anunciava como rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E como reagem alguns líderes religiosos nos dias de hoje diante da fama? Já não se montam jumentos, é baixeza demais. Recorre-se ao carro blindado, que é mais seguro. Então, temos que cuidar com essa questão da fama. Quem se encarrega da fama é Deus. Se Deus não deixou você famoso, isso é questão dele. Certamente porque você não sabe lidar com a fama, como eu também não saberia lidar com a fama. Então, outra coisa importante aqui é a questão do orgulho. Como o estudante reage quando um dos seus colegas começa a ficar conhecido e famoso? Com inveja? Ou você tem alegria de ver um colega se sobressaindo
acima dos demais? Será que você fica com o seu orgulho ferido? Não é? Então, são perguntas que nós temos que fazer, tá? Como reagir quando alguém se destaca ministerialmente e quando o trabalho que se faz progride maravilhosamente? Que reação demonstramos? Orgulha-se ou continua humilde? Quando alguém, neste caso, sente-se superior aos outros, mostra os sintomas do mau uso da fama. A única maneira de vencer a vaidade e o orgulho é admitir que se é orgulhoso. Então eu quero tratar agora nessa parte sobre a questão do orgulho. Um obreiro que não reconhece os limites da sua capacitação, de sua fragilidade humana, que não tem uma vida de quebrantamento, facilmente cairá no laço que a fama e o orgulho lhe aprontam, pois esses dois costumam andar de mãos dadas. Nas Escrituras existe um princípio inquestionável sobre o orgulho, em que Deus destaca, Deus declara que detesta e abomina o orgulhoso. Salomão, apesar de famoso, entendeu, porque ele escreveu: o Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Provérbios 16, 5. A oração de Maria aponta na mesma direção ao declarar: dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos de orgulho. E também na oração de Ana, mãe de Samuel, o Senhor abaixa e o Senhor exalta. Essas declarações revelam o coração do próprio Deus. Aos orgulhosos, Deus trata com desprezo. Como se vê no exemplo bíblico do que aconteceu com Amã, o todo-poderoso ministro do rei Assuero, lá no livro de Esther. A fama dele acabou no dia seguinte a um jantar com o rei e com a rainha Esther. Este é o caso relatado no livro, não é? Então, só o rei estava acima dele. E ele achava, porque agora era o primeiro-ministro, que ele podia ir contra o judeu Mordecai ou Mardoqueu, que ele podia agora exterminar todos os judeus. Ele se exaltou a ponto de fazer uma forca mais alta que qualquer forca. Entende? Mas Deus o fez cair de pendurado naquela mesma forca. Então a questão do orgulho, ela foi muito bem resumida na declaração do apóstolo Pedro. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Vindo de Pedro é perfeitamente aceitável. Pedro se sobressaía dos demais companheiros e experimentou ascensão e queda em poucos dias. Vou dar algumas orientações à questão do orgulho sobre o povo de Israel, né? Deus diz para o povo de Israel: não se orgulhem de serem povo de Deus, nem de serem muitos. Lá no livro de Deuteronômio, Deus diz para eles: o Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Estou lendo na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, por ser mais clara. Deus está dizendo que não era pela força deles que entravam na terra, mas porque Deus estava cumprindo a palavra que dissera a Abraão no passado. Então era isso que Deus está dizendo. Portanto, Deus resume numa única palavra: evitem o orgulho.
Não se orgulhem pensando que vocês foram escolhidos por serem os melhores. Tenham cuidado de não esquecerem Deus que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. É o que está dizendo. Deus lembra ao povo que na nova terra o povo enriqueceria, viveria em boas casas, deveria ter em mente que sempre deveriam se lembrar que um dia foram escravos na terra do Egito e que deveriam cuidar bem dos escravos também, porque eles lá no passado já foram escravos. Então aí Deus diz para eles, aqui nesse texto que eu passei, não é? Tenham cuidado de não esquecerem que Deus os tirou do Egito. Guarda-te para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, se eleve o teu coração. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me adquiriram essas coisas. Não, Deus está dizendo, lembrem-se, vocês eram escravos. Lembrem-se, vocês eram peregrinos. Lembrem-se, vocês passaram fome. Então, o que é isso? Cuidem dos escravos, cuidem dos peregrinos, cuidem dos pobres. Por que tantas recomendações? Porque o orgulho sempre lhes subiria à cabeça. O orgulho sempre sobe à cabeça das pessoas. E é disso que ele está tratando. Leão Magno, em seus sermões, e essa declaração está na série da Patrística, da editora Paulus, ele diz, existem ciladas na abundância das riquezas, mas existem ciladas nas angústias da pobreza. As ciladas na abundância das riquezas nos conduzem ao orgulho. As ciladas nas angústias da pobreza nos incitam para as divisões. A saúde é a causa de tentação, a doença é causa de tentação. Enquanto a saúde é matéria de negligência, tá? A segunda é sujeito de tristeza. Essa declaração que Leão Magno faz nos seus sermões, editado na série da Patrística, e no livro Paredes do Meu Coração, o autor fala do evangelista imaturo, que exige tratamento 5 estrelas. Ele fala, o melhor hotel, os melhores restaurantes, telefone com linha direta, para a igreja pagar a conta. E ele diz assim, uma personalidade competitiva, para não dizer orgulhosa, que usa as pessoas para realizar seus projetos. Deus pode fazer qualquer de seus obreiros famoso, dando-lhe destaque entre os líderes da igreja, no meio da sociedade, não para que o obreiro em si tenha fama, mas para que através da fama desse obreiro, o nome do Senhor seja glorificado. O orgulho, então, é um sintoma que precede a queda. Quando o obreiro começa a ceder diante do dinheiro, de mulheres, do orgulho e passa a ser autoritário, Deus se torna seu inimigo. É possível alegrar-se quando líderes famosos atravessam os anos da vida incólumes, deixando um lastro de humildade e de serviço. A gente se alegra com essas pessoas. Na velhice, como diz o Salmo, ele continuará frutificando. Na velhice dará ainda frutos. Os que não souberam palmilhar com humildade o caminho da fama, sucumbirão pelo caminho, e muitos têm sucumbido pelo caminho. Vamos tratar agora a questão da honra, porque o terceiro aspecto é o da honra. E não é necessário que o ministro tenha fama para que seja honrado. A honra não deve ser apenas para o ministro que está em evidência ou no governo da igreja, mas deveria ser parte da reciprocidade entre os irmãos.
Romanos 12:10, quando Paulo fala, diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, o primeiro aspecto da honra é que eu tenho que honrar o meu irmão e o meu irmão vai me honrar a mim. Então, quando nós nos honramos um ao outro, a coisa fica fácil. Eu dou a ele a prioridade na hora de servir a refeição. A gente vê essa questão da falta de honra, às vezes, nas festinhas da igreja. Não é? Tem uns que já vêm e já se avançam e enchem o seu pratinho e já comem tudo. Se esquece que tem uma fila atrás dele de gente que precisa ser servida. Isto é, não sabe amar cordialmente, nem honrar o seu irmão. Ele quer ser o primeiro, enquanto que a palavra manda, tem que ser o último. Então aqui, primeiramente a honra, nós temos que honrar uns aos outros. Tá? Paulo elogiava constantemente e recomendava que seus obreiros fossem bem tratados. Ele disse: nossa irmã Febe é obreira na igreja de Cencreia, cuide bem dela e dê-lhe tudo o que ela precisar. Ela é uma excelente protetora de muitos, uma mulher de Deus, tem me ajudado muito. Tá? É uma transliteração que eu fiz desse texto de Romanos 16, 1 e 2. Honrem essa irmã, é isso que Paulo está dizendo. Tá? Em Romanos 16, Paulo elogia o casal Priscila e Áquila, elogia a Epêneto, a Maria, a Andrônico, a Júnias, dos quais dizem serem notáveis entre os apóstolos. Ele elogia e honra cada um desses irmãos. Vale a pena ler sobre eles lá em Romanos 16. Em 1 Coríntios 16, Paulo recomenda cuidados especiais com os da casa de Estéfanas, pessoas consagradas a Deus, e acrescenta: honrem a homens como estes, ou reconheçam a homens como estes. Então, nós temos que aprender a honrar um ao outro. A tendência, no entanto, é ficar nos extremos. Algumas igrejas, cansadas das festas e cultos em honras de seus líderes, que pareciam ocupar o lugar do Todo-Poderoso, deram uma guinada e passaram a tratar seus líderes sem qualquer consideração. Se antes o obreiro era honrado e tinha o privilégio de ser o primeiro a sentar à mesa na hora do almoço, agora, como a denominação deu uma guinada, tá? Esse pastor aí, ele está lá no meio do povo, ele que se vire. Então, muitas igrejas optaram por tratar seus pastores no mesmo nível de qualquer membro. E tinham lá suas boas intenções, mas esqueceram da questão da honra entre os irmãos. A honra é dada a qualquer pessoa, não importa se é líder ou não. Não fica bem eu dar alguns exemplos aqui nesta videoaula, porque isso pode se espalhar, não é? E pode afetar algumas das igrejas onde eu estive pregando, mas em muitas ocasiões, simplesmente eu era o único pregador, mas não era honrado na hora da refeição, ficava lá no fim da fila e quando chegava pegava o último arroz queimado e o feijão já não tinha mais, não é? Ou não tinha mais cafezinho na hora do intervalo, porque eu fiquei aconselhando na hora do intervalo. Ou então nunca tinha uma mesa limpa para eu me sentar, porque eu era o último a chegar ao refeitório, porque ficava aconselhando as pessoas. Então a gente vê muitas igrejas não sabendo honrar aqueles que trabalham entre eles. Vamos dar uma olhada. Então, primeiramente, deixe eu dizer neste ponto aí, a honra é dada a qualquer pessoa, não importa se é líder ou não. Porque a honra faz parte da boa educação, do bom tratamento, de tratar as pessoas com dignidade. Você primeiro. Isso aí é importante. Vamos ver aqui a posição bíblica quanto à honra. Paulo fala assim: todos devem ser honrados. Pedro diz: tratai a todos com honra. Quer dizer, valor,
estima, preciosidade. É o sentido da palavra grega aqui empregada. É a normalidade entre os irmãos. Todos devem ser honrados. Todos. A honra é para todos. Mas existe a honra diferenciada, que Paulo fala em Romanos 13:7, em relação às autoridades. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Alguns merecem apenas o respeito, outros honram. E Jesus fala a respeito do galardão de profeta. Ele diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. O que Jesus queria dizer? Porque se você analisar pelo galardão de profeta, o galardão de profeta era o desprezo, era o apedrejamento. Então, se eu vou receber um profeta na qualidade de profeta, eu vou realmente ser desprezado? Não, mas não é disso que ele está falando. Jesus está falando aqui, quando se recebe e se honra uma pessoa enviada de Deus, Deus recompensará devidamente. É o que se deduz do contexto. Mas quantas vezes despreza-se ou nem se dá devida honra àqueles que Deus envia para ministrar nas igrejas? Honrando-se o mestre, receber-se-á galardão de mestre, o profeta, e receber-se-á galardão de profeta, apóstolo, e receber-se-á o galardão proporcional. Eu gosto de comparar isso aqui, agora sim eu posso falar essa experiência de minha mãe, que era a única convertida no morro onde meu pai tocava uma pedreira. Havia ali umas 17 casas de funcionários, longe da cidade, bastante longe. Era a única convertida. Mas uma vez por mês, o pastor, ou auxiliar de pastor, e subia para lá com 5, 6 irmãos, iam de ônibus, subiam aquele morro a pé, para levar a ceia para minha mãe, a única pessoa que era batizada. E aí, mamãe honrava tanto esses pastores que subiam lá, que na semana que antecedia a visita deles, ela já sabia quando eles vinham, ela separava 2 galinhas, ela separava, já para o almoço, ela já separava mandioca ou aipim, ela separava batata doce, o que ela tinha da roça, não é? Se era época de milho, separava o milho verde, ela separava tudo. E quando os pastores voltavam lá de casa, eles comeram o melhor que nós não comemos a semana inteira, mas eles comiam. Quando voltavam para casa, voltavam com sacolas cheias de batata doce, de aipim, de feijão, ou vagem, ou milho, o que a safra estivesse produzindo. Ainda 1 dúzia ou 2 dúzias de ovos, voltavam abençoados. Porque ela aprendeu a honrar. Eu sempre gosto de dizer assim, experiência pessoal minha, acho que Deus olhou para minha mãe e disse: essa mulher me honra. Eu vou pegar dos seus filhos e vou usá-los no meu trabalho. E assim Deus pegou da descendência de mamãe e de papai, pegou todos, a maioria dos filhos, e os tornou obreiros. Eu fui o primeiro a entrar para o ministério, depois foi minha irmã que gerou 4 filhos homens, 3 dos quais estão no ministério, e aí foi gerando outros, meus sobrinhos, sobrinhas, sobrinhos netos, sobrinhas netas, uma geração de gente. A partir de uma mulher tem uma enorme geração de pessoas que se envolveram no ministério, que hoje estão aí espalhados pelo Brasil, pregando o evangelho em algum lugar, cuidando de alguma missão. Porque lá atrás, na raiz, havia uma mulher que sabia honrar os servos de Deus. E eu acho que é sobre isso aí que está falando. Então, o obreiro que sabe
A pessoa que sabe honrar o servo de Deus, Deus a honrará também. Deus vai dizer, é desse celeiro, dessa mulher ou desse homem que sabe me honrar, que eu vou tirar os obreiros que eu preciso para a minha obra. Então, quando se recebe uma pessoa enviada de Deus, como enviada de Deus, então recebe-se a honra. Os exemplos estão lá no Antigo Testamento, né? Os exemplos estão lá em vários lugares do Antigo Testamento, como aquela mulher que via que aquele homem era um profeta de Deus, o Eliseu. Disse, meu bem, eu vejo que esse homem que passa entre nós aqui, que bebe água aqui, é um homem de Deus. Vamos preparar um quartinho para ele aqui em cima. Vamos fazer um quartinho, quando ele passa aqui, ele pode dormir aqui, comer, depois seguir viagem. Eles prepararam um quartinho, profeta de Deus. A mulher não tinha filho, o profeta profetizou, ela teve um filho, um dia o filho morreu, ele foi lá e ressuscitou. Depois aquela mulher foi recomendada pelo profeta Eliseu, olha, foge, porque vai haver uma grande seca sobre a terra. E ela ficou fora 7 anos, depois de 7 anos volta para reivindicar a sua terra e recebe de novo a sua terra pela fama de Eliseu. Então, sempre a recompensa. Aquela mulher que recebe a Elias, não é? Numa outra terra, viúva de Sarepta, está lá na terra de Jezabel. Deus escondeu Elias na terra de Jezabel. Ela só tem um pouquinho de farinha. Ia fazer uma comidinha, um bolo para ela e o filho, e aí iam esperar a morte. Mas o profeta disse, faz primeiro para mim, e depois faz para ti. E depois nunca faltou o azeite, e nunca faltou a farinha, e nunca faltou o azeite, e nunca faltou a farinha. Aquela mulher tratou o profeta de Deus com honra e sobreviveu à grande estiagem, à grande seca que veio sobre a terra. Então é muito importante a questão da honra. Falei aqui sobre a honra diferenciada, e agora eu quero falar sobre honrar com ofertas generosas. O ministro precisa aprender a honrar os que ministram em suas igrejas com ofertas generosas. Sabe por que tem certos pregadores que cobram cachês? Porque estavam cansados de pregar em igrejas e não ganhavam sequer uma oferta, apenas o dinheiro da passagem. Como algumas igrejas em que eu ministrei, que eles pediram a nota da gasolina e do pedágio e da refeição que eu comi, e somaram tal, e me pagaram até os centavinhos, mas não deram a oferta. Como é que Deus vê essas pessoas? Como é que Deus vai abençoar essas igrejas? Então, nada mais constrangedor do que, depois de uma série de conferências, se despedir de mãos vazias, ou apenas com dinheiro da passagem. Então, os pastores têm que aprender a honrar com ofertas generosas, mas sem constranger o pregador. Não se deve nunca tirar uma oferta na frente do pregador, dizer, nós vamos tirar uma oferta para o nosso irmão que veio pregar entre nós. Pastores, não façam isto. Se você convidar alguém para pregar na sua igreja, faça a provisão com antecedência. Tire as ofertas de modo natural e depois dali tire a oferta do pregador. Mas não constranja o pregador, como uma vez eu fui constrangido. O pastor vem aqui, abra as mãos, pastor, queremos abençoá-lo. Eu fiquei ali realmente morrendo de vergonha, com a minha mão aberta, enquanto as pessoas botavam dinheiro em cima. Isso é vergonhoso, isso é muito vergonhoso. Então, temos que aprender a fazer uma previsão para abençoar as pessoas. Paulo ensinou a fazer essa previsão. Paulo disse, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo fala do mesmo tema em 2 Coríntios 9:5, e aqui diz conforme a sua prosperidade. Vá juntando, separa, faça a sua provisão. Então, a oferta ao pregador convidado
não é? Faz parte da honra. Paulo destaca o obreiro que trabalha arduamente. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. E aqui dupla honra é dupla remuneração. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então, isso aqui tem que levar em conta. Ou como diz a versão atualizada, não é? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E aqui a palavra presbítero, ela pode ter múltiplas traduções. Porque na igreja local só havia apóstolos, presbíteros e diáconos. E o presbítero é o mesmo pastor. Aqui fala de honorários, de remuneração pelo trabalho realizado. Pois a seguir Paulo cita um texto da Escritura: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. O que Paulo está querendo dizer? Que o boi só trabalha se estiver bem alimentado. Então Paulo, ele diz: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Mas não é isso que acontece no meio evangélico, né? Acho que os obreiros convidados têm que ser bem honrados e têm que receber a honra, não é? Certos pregadores que vêm, alguns vêm do exterior, vêm atrás dos nossos bens, sim. Paulo afirmou sobre isso. Se um obreiro faz conferências por necessitar de dinheiro para seu sustento ou porque precisa de recursos para manter a sua organização, seu ministério está fora de foco. Sua motivação está totalmente errada. Fazer uma conferência porque precisa levantar dinheiro. Precisa estudar um pouco mais a Bíblia. Precisa ver mais a questão ética e moral do Novo Testamento, né? Essa questão, por exemplo, de cachês, não é? Apesar de ser um tema convertido, por uma questão de ética, um obreiro não deve estipular o preço de seu trabalho, nem cobrar cachês para pregar. No entanto, muitas igrejas não valorizam o obreiro ético, que nada impõe, que se dispõe a viajar pelo meio mais barato, mas pagam cachês altíssimos a grupos musicais, a artistas, para que se apresentem em suas igrejas. Parece-me que este foi o problema que Paulo enfrentou, e hoje às vezes eu vejo em conferências assim, o cantor convidado ganhando 25 mil reais e o pregador convidado ganhando R$1.000. Paulo disse: gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus, despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, eu já falei esse texto, não me fiz pesado a ninguém, é o que Paulo está falando aqui. Então Paulo elogia a igreja de Filipos, pela forma como esta financeiramente supriu, enviando ofertas quando ele estava em Tessalônica. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Por isso que Paulo fala depois para a igreja de Filipos: recebi tudo, tenho em abundância, estou suprido, de nada tenho falta. Que obreiro poderá dizer para a igreja: eu estou suprido, eu não preciso? Que evangelista pode dizer ao comitê organizador de sua campanha: não preciso de ofertas? Que pregador poderia, como Paulo, afirmar: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes? Por outro lado, a falta de honra das igrejas com os pregadores e a disposição de pagar altos cachês a grupos artísticos. Muitas vezes os obreiros são empurrados a pedir ofertas, mas erram nesse sentido,
tanto quanto as igrejas que não aprenderam a questão da honra. Aquele que vem em nome do Senhor, seja honrado em nome do Senhor. Tem também a questão de honrar com hospedagem. Os convidados devem ser bem tratados, tá? Com boa hospedagem. Seja um pastor que veio para uma conferência, não é? Ou um irmão em Cristo que veio apenas para participar, merece ser tratado com dignidade. Servos de Deus convidados para pregar em uma igreja devem ser bem tratados. A recompensa virá de Deus. Nada pior para um pregador do que ficar hospedado numa casa em que as crianças são rebeldes, gritam, choram, e os cachorros latem noite e dia e ele não tem privacidade alguma. Então tem que aprender a honrar bem, com boa hospedagem, aquele pregador que você convida para a sua igreja. A sua igreja não tem condição de dar uma hospedagem em nível alto, dá a hospedagem no nível em que você mora. Mas honre com boa hospedagem, não é? Então, nesse sentido, a gente vê quando viaja pelo mundo. Eu tenho ido a Cuba várias vezes, andando lá entre irmãos simples e pobres, lá no interiorzão de Cuba, onde o casal me deu a sua cama para dormir. E o pastor foi dormir no púlpito da igreja. E a mulher foi dormir lá no outro quarto, na cama com as filhas. Mas era o melhor lugar que ele tinha para eu dormir. A minha janela basculante dava para um chiqueiro de porcos nos fundos. O banheiro era lá fora. Eu teria que passar por dentro do templo para chegar ao banheiro que não tinha luz. Mas eles me deram o melhor. O melhor que tinha era o quarto pessoal deles. Então os servos de Deus convidados para pregar na igreja devem ser bem tratados, na medida em que vivem. A recompensa virá de Deus. Nada pior para um pregador do que ficar hospedado numa casa sem condições. Eu já falei nessa parte aqui, que é honrando a família do preletor. Deve-se também honrar a família do preletor. Como se sente feliz o obreiro que retorna para casa com presentes extras, oferecidos pela igreja para a esposa e os filhos? Parece que esse primeiro amor está arrefecendo na vida da igreja, né? A honra deve voltar a ser ensinada para que a igreja aprenda a receber o galardão que Deus tem para o povo. Há uma diferença entre 45, 50 anos atrás e hoje, porque sempre eu retornava com presentes para a esposa. Há uma diferença. Então, o princípio é ensinado por Paulo aqui, a igreja de Corinto, é que o abençoado, no caso que recebe os donativos, também abençoa os doadores, intercedendo e suplicando a Deus a favor daqueles. Assim, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Sabe o que acontece com aquele que oferta? A pessoa que recebe oferta sempre vai trazer o ofertante nas mãos de Deus. Senhor, abençoe o fulano de tal, torne-o próspero, abençoe a família dele. É disso que Paulo está falando aqui. E também honrando ou protegendo o preletor. Essa é uma prática sadia, a de evitar que o convidado fique a sós. Um obreiro nunca deve andar a sós. Por isso, sempre que possível, deve levar alguém consigo nas viagens. E em caso de obreiros que vêm pregar na igreja, alguém deve ser designado para cuidar e andar com ele. Aliás, eu faço essa exigência. Quando me convidam e, obviamente, me colocam num bom hotel, eu digo, você tem alguém da igreja que estaria disponível a andar comigo, porque eu quero conhecer uma coisa da cidade, eu quero ir num shopping. Então a igreja manda alguém para eu não andar só. Porque é perigoso o obreiro andar só.
Então é melhor ele estar bem acompanhado. É uma prática saudável, pois o obreiro que acompanha o pregador é treinado ao lado do seu mestre. Se eu levo alguém comigo, e a pessoa que é colocada para servir tem a honra de ser galardoada pelo trabalho prestado. Foi assim que muitos homens foram levantados para a obra de Deus. E alguns são hoje conferencistas de renome. Jesus enviou seus discípulos 2 a 2. O que ele queria dizer com isso? Que não é bom andar sozinho. Então, quando o pastor ou o pregador não consegue viajar acompanhado da esposa, a igreja deve prover passagem para que outro obreiro ou irmão acompanhe na viagem. Isso é proteção. Isso é muito importante. Às vezes eu já tive a experiência de ser convidado, por exemplo, em épocas que meus filhos eram pequenos, mas meus filhos pequenos estavam de férias. E a igreja que me convidou entendeu que precisava levar a minha esposa e levar os meus filhos, para que eu ficasse junto com os meus filhos, depois da conferência, uns dias, em algum lugar aprazível, que eu não deveria ficar longe da minha família. Isso é proteger o preletor, se abençoar, não é? Mas também é importante aqui, se uma pessoa de outra localidade estiver visitando alguém voluntariamente, não estiver hospedado em casa de parentes, se na casa de algum membro da igreja, alguém deve acompanhar seus passos. Não para fiscalizá-la, mas para protegê-la e proteger a igreja. Quantos irmãos, não é? Quantos irmãos hospedam pessoas nas suas casas sem que seus pastores o saibam? Aqui vai uma palavra de advertência. Nunca hospede alguém na sua casa sem que essa pessoa seja recomendada pelo seu pastor ou sem que seu pastor o saiba. E essa pessoa que está sendo hospedada na sua casa tem que ser acompanhada. Se ela vai passear, vai fazer alguma coisa, alguém da igreja junto. Para fiscalizá-la? Não, para protegê-la. Protegê-la, porque você não sabe também que tipo de pessoa está hospedando. Então, nesse caso, é dever dos pastores chamar o hóspede, conversar com ele ou ela, expor a norma da vida da igreja em relação a hóspedes, checar informações, etc. Como um pastor fazia muito bem isso. Ele dizia, olha, eu sei que os irmãos vieram aqui se hospedar na casa da fulana para passar uns dias de férias, porque aqui é balneário, aqui tem praia, mas quero dizer para vocês que nós na igreja não queremos que vocês se percam. Então, vocês serão sempre acompanhados por um irmão ou uma irmã da igreja. Isso é muito importante. Isso protege o corpo de Cristo. Aliás, um membro da igreja, como eu falei, nunca deveria receber hóspedes que não conhecem, a menos que sejam recomendados por seus pastores. Então eu tenho aqui para você uma pergunta, depois desse slide aqui, que fecha o assunto. Nenhum membro da igreja deveria receber hóspedes que não conhece, a menos que recomendados e solicitados por seus pastores. Essa supervisão pastoral fecha as brechas à entrada de estranhos no meio do rebanho de Deus. Corta-se o mal pela raiz. Aqui também a questão da honra. A pergunta para reflexão é: a fama tem alguma importância aos olhos de Deus? Voltando lá ao assunto da fama. Existe necessidade de sermos famosos? Como proceder com aqueles que chegam nas igrejas e em nossas casas sem aviso? E a centralidade dessa nossa reflexão é: se Deus faz um de seus obreiros famosos, não é para que a fama seja do obreiro, mas para que o nome de Jesus seja glorificado entre os povos. O caso da bênção divina sobre nós. Somos abençoados para que o nome de Deus seja glorificado entre as nações. Então, assim o aluno teve Teologia Pastoral 2.
essas 5 lições, algumas delas bem práticas para a sua vida diária. Se Deus pegar um de vocês e colocar como pastor numa igreja, líder de uma congregação, este é um manual que lhe ajudará muito bem, servirá de guia, de orientação, para que o seu ministério seja um ministério abençoado. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.